paz do Senhor, galera. A paz do Senhor, galera. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Heitor, conta para o pessoal de casa quem é essa pessoa linda, maravilhosa, te carregando. O papai. É o Quem? seu papai? O seu papai agora vai participar conosco? Então conta para todo mundo lá, como que o seu pai chama? André. Ah, É? Fala um pouquinho do seu pai. Pai é lindo, é engraçado. Ele é careca. assim, careca. Ele é bravo? Ele é bravo quando eu faço coisa errada. Quando você faz coisa errada, né? Eu gosto dele e Você ama ele muito, então? sim. Ah, então tá bom. Então hoje vai ser eu e o papai e você fica lá quietinho esperando, tá bom? Nós vamos falar ensinando no caminho. Papai e mamãe, este é um vídeo que nós vamos dar um ponto de vista do que é ensinar no caminho. Nós falamos essa nova série que começamos aqui e hoje o André, meu marido, ele vai trazer uma palavra que Deus revelou a ele do que é ensinar no caminho e a questão da maldição hereditária. Com você, amor. Obrigado. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo. É um vídeo um pouco diferente, né? No canal do Joselito. Falando nisso, cadê aquele burrinho? E aí, galerinha, beleza? Beleza? Como é que vocês estão acampando? Ó, passando aqui só pra dizer que eu não vou participar desses próximos vídeos, pois eu estarei estudando para arrebentar nos próximos desafios, beleza? A gente se vê nos próximos vídeos, ok? Bye! Vamos lá. A Marina me convidou para eu estar falando para... Convidei, não, você vai participar sempre. Muitas vezes. Vocês vão ver este rostinho aqui muitas vezes. Sim, mas eu fui convidado. Sim, convidado. Né? O Joselito não queria que eu participasse, não. Não, ele nunca quer. Convidado pela minha esposa para estar trazendo uma breve palavra, né, em relação a criar os filhos no caminho. É uma grande dificuldade mostrar e ensinar aos pais, né? E maior ainda, maior do que essa dificuldade de mostrar e ensinar é a prática de ensinar no caminho. Porque para você ensinar o seu filho no caminho, que é Cristo, o mais difícil é porque você precisa estar com ele no caminho. Não é apontar o caminho, né? Não é pra fazer igual eu falava, não. Ensina o caminho, vai aquele caminho. Vai lá. Junto com ele, né? Ensina, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é ensinar o caminho. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Quando na verdade o ditado correto tem que ser: faça o que eu faço e também o que eu falo. Né? Sim. Então, ensinar no caminho é muito difícil porque a gente tem que estar no caminho. E hoje eu trago uma palavra breve sobre um entendimento sobre um ponto de vista muito polêmico no meio cristão, que é a tal da maldição hereditária. Afinal de contas, tem maldição hereditária? Isso existe? Bem, eu penso que a maldição hereditária, ela existe, sim. Mas aí vem a dúvida, né? Aí vem a confusão. Porque muitas vertentes acreditam que a maldição hereditária ela é algo espiritual, né? Que tem um demônio que segue a família, que persegue a família. Ah, meu bisavô foi alcoólatra, meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, eu vou ser alcoólatra, meu filho vai ser alcoólatra, né? E não é bem assim. Isso existe. Existem famílias que têm essa maldição hereditária do alcoolismo. Então, meu bisavô foi alcoólatra, meu avô, meu pai, eu serei, meu filho também será. Quando a gente fala dessa vertente de maldição hereditária, nós não acreditamos que a maldição hereditária... Vou citar um exemplo do alcoolismo, mas pode ser qualquer outra coisa. Prostituição, gravidez prematura, suicídio, dentre várias outras coisas, né? Todas as coisas, todos os problemas que Sim, desestruturam e que são sequências, vida. né? Isso. Divórcio, né? Sim. Meu bisavô divorciou, meu avô e etc, etc. A influência espiritual, sim, pode haver influência, mas ela não é determinante, porque a Bíblia diz que Cristo levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo o nosso jugo estava sobre ele naquela cruz. Sim, verdade. Então sobre nós não há mais maldição.
Então a vertente que eu quero trazer aqui para vocês, para que nós possamos refletir juntos, de maldição hereditária, e que tem muito a ver com ensinar no caminho, é a maldição hereditária da prática. Do que você vive ali no dia a dia. Do que você vive, sim. Então, muitas vezes, o que nós chamamos de maldição hereditária nada mais é do que o filho vendo o caminho em que o avô, em que o pai, em que o irmão, em que o tio seguem. Então, meu bisavô era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra. Né? É do exemplo. Sim. Que a Mas por quê? Porque o bisavô viu o tataravô bêbado e ele cresceu naquele caminho, e depois ele repassou isso pro filho e repassou isso pro neto, e foi uma sequência. Sim. Né? Então, essa sequência, ela se confunde muito com maldição hereditária. Né? Então, por exemplo, quando você vê esse exemplo mesmo do álcool, né? Do alcoolismo. Antigamente era uma tradição, né? Era uma cultura. E a gente entra muito no campo também da cultura, tá? Era cultural, quando o homem fazia 18 anos, o pai, né? Os pais as famílias que não eram cristãs, né? Elas pegavam o filho e levavam pro bar, davam ele um copo de cachaça, levavam ele para 18 anos. Que isso, não precisava disso tudo, não. Hoje tem essa questão de que menor de 18 anos não pode beber, que é uma falácia. Isso. Sim, mas assim, tinha uma prática, né? Por exemplo, antigamente, que o homem fazia 18 anos, o pai levava ele pro bar, dava ele uma bebida alcoólica, depois levava pro prostíbulo. Sim. E ficava na porta até o filho acabar, e depois que ele saía, falava, agora você é homem. Então, o significado de masculinidade era ele beber e ter relações sexuais ilícitas. Para famílias que não eram cristãs. E isso foi sendo reproduzido. Então, a prostituição e o alcoolismo se tornava uma maldição na família, porque a partir de então, para eu ser homem eu preciso fazer isso. Sim. Então ele reproduzia isso. E o filho reproduzia. Então você vê, família de bêbados, né? Eu penso ser até mais difícil quebrar isso do que se for algo espiritual. Sabe por quê? Porque o espiritual, quando a pessoa se converte e ela aceita Jesus o limpa, transforma, mas o caráter dela vai ter que ser trabalhado. Então, todos os dias ela tem que morrer o velho homem e ela deixar Cristo guiar o caminho dela, né? Exatamente. E nesse pensamento, nós temos que entender o seguinte: as velhas práticas, né, o velho homem. Então, tudo isso é uma luta. Então, eu poderia substituir, por exemplo, maldição hereditárias por práticas hereditárias. Por exemplos hereditários. Ótimo insight. E aí, o que acontece? Ensinar no caminho pode acontecer também no caminho da morte. Sim. Aqueles que não têm sabedoria acabam ensinando o caminho da morte. Que é o quê? Da morte, né? O pecado. Que é o pecado. Né? Então, para refletir nisso, eu trouxe aqui uma passagem. Na verdade, são 3 passagens que vão elucidar muito bem essa vertente. Tá? Entenda que em nenhum momento aqui eu quero dizer que quem pensa que a maldição hereditária espiritual ou de demônios, etc., eu não quero anular isso. Mas eu quero trazer neste vídeo uma outra vertente. Eu quero propor que as pessoas pensem um pouco no lado do exemplo, da prática e da cultura, tá? Lê para nós, amor. Esse aqui é o capítulo 18. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais, vós, ó que usais essa parábola sobre a terra de Israel? Dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai. Assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o que ele fala de embotar, né? Embotar é apodrecer, estragar, né? Então, em Israel, eles acreditavam o seguinte, que aquelas pessoas que nasciam com algum problema físico, né? Ela nascia porque o pai pecava. Ele não tem uma perna,
né? Eu tenho a mão mirrada, né? Ressequida, cego. Então isso acontecia, eles acreditavam porque o pai tinha pecado. Então, aí aqui Deus veio trazer, falando algo a mais. Falou, não, para com isso. Atualmente, nós acreditamos muito, nós falamos muito isso. Ah, ele é nervosinho assim porque puxou o pai. Ele é assim porque puxou a mãe, né? Então, esse costume já é disso. Sim. Mas aí, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, esse pecado, isso aí não quer dizer, não é porque o pai peca que o filho vai sofrer, isso não vai cair sobre o filho. Então, o dente não do filho vai ser apodrecido. hereditário. Não é hereditário. Então, aqui nos traz esse entendimento. Uma das passagens nos traz esse entendimento, aqui ele fala, a alma do pai é minha e é do filho também. Aquele que pecar vai morrer. Aí vocês podem ler lá até o versículo 24, nós vamos resumir aqui, que ele vai falar exatamente sobre isso. Ele fala, se o pai for justo e o filho pecar, né, o filho pagará e tal, sendo o pai injusto e o filho sendo justo, eu vou honrá-lo, e etc e tal. Então ele fala exatamente dessa questão. Outra passagem que nós podemos ver é Provérbios 22:6. Sim, que é o quê? Ensina a criança O caminho que ela deve andar. e quando for mais tarde, Mais velho, né? ou algumas versões mais tarde, mais velha, Não se desviará dele. não se desviará dele. Então, ensina o caminho, ensina no caminho, né? E Cristo nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí você deu spoiler. O final da série, eu ia falar isso, né? Que é ensinar o caminho que é Cristo, né? Sim. Então, e você tem que estar naquele caminho. Não adianta você querer que seu filho seja cristão, que seu filho leia a Bíblia se você não dá o exemplo, né? Sim, existe. E aí vem aquela questão, né? Vamos trazer agora para o lado bom. Seria bom também se existisse as bênçãos hereditárias. Sim. Né? Filho de pastor, pastor seria. Filho de missionário, missionário seria. Né? Filho de evangelista, evangelista seria. E por aí vai. Né? Mas não. Existe sim, as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó, são sobre Israel. Né? Nós podemos abençoar os nossos filhos, devemos abençoar os nossos filhos. Né? Com bênçãos. Sim. Proferir palavras de Sim, bênção profetizar assim, sobre os nossos filhos. Nós vamos ter um vídeo falando sobre isso. Não, já está dando spoiler. Então, mas o mais importante, né? Não digo mais, mas tão importante quanto abençoá-los, orar por eles, é ensiná-los. É que eles possam exemplo, né? ver em nós o caminho. Sim. Né? Então, não adianta você mandar o seu filho limpar o quarto se ele não vê você limpando o seu. Não adianta você falar com seu filho para ele orar ajoelhado se ele não estiver orando ajoelhado. Não adianta você pedir ele para ler a Bíblia se ele não vê você lendo a Bíblia. Né? E é muito satisfatório quando você às vezes está lendo a Bíblia. Né? Nós temos um projeto na nossa igreja de leitura da palavra, né? De lermos a Bíblia toda durante um ano, né? A igreja inteira. Então, o meu filho, e nós já estamos indo para o nosso 3º ano seguido de leitura da palavra completa. Né? Esse é o 3º ano. Da nossa igreja Da nossa igreja é o 2º e nós já fizemos um ano antes, né? Isso. Fizemos o piloto e depois nós estamos fazendo junto com a igreja. Convido vocês. Projeto excelente. Leiam a Bíblia toda em um ano com sua família. É incrível. Então, e nós demorou 2 anos. Eu tive essa experiência. Demorou 2 anos para o meu filho perceber isso como uma característica em mim. Dele virar e falar comigo: eu gostaria de falar com o homem careca que lê a Bíblia todo dia. Sim. Né? Então, e ele vê. Então, nós passamos muito por isso, né? Nós tivemos um exemplo de começarmos a ler a Bíblia, né? Pegarmos as nossas Bíblias para ler e o Heitor vir com a dele. Sim. Vamos aí abrir a Bíblia dele. Só que a Bíblia dele tem, a primeira Bíblia que ele ganhou, ela tem muita figurinha, não tem as passagens, né? Então, às vezes a gente estava lendo uma passagem que ele não encontrava lá e tal. Mas o importante é que ele via nós sentando à mesa, fazendo a nossa prática diária, né? E isso tem tornado uma prática em família. E agora esse ano também, além de estar lendo a Bíblia, nós também escutamos o hino da harpa cristã, né? Sim, todos os dias, né? Todos os dias nós ouvimos o hino da harpa.
E esse projeto, essa parte do projeto é tentar resgatar os hinos maravilhosos, né? Então a harpa tem 640 hinos, né? A harpa cristã. Se a gente for um por dia, nós vamos levar 2 anos, praticamente, né? Assim, dá quase 2 anos, né? Quase 2 anos. Praticamente dá quase 2 anos, 670, né? 640. Isso. Então faltariam 30. Sim. Não é isso? Se a conta estiver errada, vocês corrigem. Nós dois, abre um parênteses, né? Nós dois somos historiadores. Então, Você já viu, aqui, né? Humanas e humanas. humanos e humanos, os dois. Tá? Então, assim, esse projeto é muito interessante. A gente tem trago essa oportunidade. Então, é muito importante isso, né? O culto em família, tá? O projeto de leitura é uma bênção. Agora, lendo e cantando os hinos, é uma bênção, mas o principal é fazer isso em família. Sim. Né? E por que isso? Porque isso é estar no caminho. Né? Se eu faço no meu quarto, ela faz na sala, meu filho faz no quarto dele, vai ter valor sim, mas a gente não vai tirar todo o proveito. Né? Não vai, não. É como se nós fôssemos para uma caminhada e cada um escolhesse uma trilha. Sim, ótimo. Cada um tá escolhendo um caminho, né? Sim. E aí... Será que esse caminho vai chegar em Cristo? Tem que pensar. Às vezes não, né? Sim. Bem, é isso. Então, a ideia desse vídeo é propor uma reflexão comportamental e cultural sobre o tema maldição hereditária no viés de ensinar no caminho, né? Então, através desses 2 temas, ensinar no caminho e pensando sim em que a maldição hereditária pode ser comportamental e cultural, sim, a gente entende que mais do que nunca, se você não quer que seu filho passe essa maldição hereditária, se você sofreu com seu pai alcoólatra, se você sofreu com o divórcio dos seus pais ou dos seus avós, com drogas, né? Com drogas, com prostituição, enfim, se você sofreu e não quer que seu filho sofra, viva isso com ele, viva essa mudança com ele, sabe? Seja e viva com ele, para que ele veja em você o exemplo, para que ele veja em você o caminho, para que o caminho seja você, né? E é muito isso, eu acho, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se o caminho estiver em nós e nós estivermos no caminho, nossos filhos vão olhar pra gente e vai querer nos seguir. Sim. Porque seremos exemplos, né? Paulo disse isso, né? Olha para mim, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode falar com seu filho, seja meu imitador? Será que você pode? Então, leva isso para refletir e não esqueça de deixar seu like. Comente aí o que vocês acharam. É uma coisa importante, tá? Tem um sininho aí, acionem esse sininho para que vocês consigam receber os novos vídeos. Eu conheço muita gente que comenta comigo sobre o canal, acha Joselito engraçado, gosta bastante, mas fala, eu não sou avisado, né? Quando eu chego lá tem 3, 4 vídeos novos e eu não percebi, eu não vi. Então assina o canal, clica no sininho aí, nessa sinetinha aí, para que todos os vídeos novos que saírem vocês fiquem sabendo e dê, como é que ele fala lá? Deixe seu like. Like. Tchau. Tchau.